Segundo o delegado de trânsito, Dr. Christian Cabral, ele tem histórico de problemas no trânsito. E neste acidente, no dia 8/4/2022, às 6 horas da manhã, ele tirou a vida de 2 pessoas, de 2 trabalhadores, da diarista e do motorista por aplicativo. E agora foi solto para aguardar o restante da investigação em liberdade. Tela dividida para a gente. Do lado direito do seu televisor, o flagrante do acidente. Do lado esquerdo, a mocinha, a criança, que estava no carro com a mãe e que ainda se recupera do acidente. A mãe dela, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ao vivo, no bairro São Mateus, com a cobertura completa desta decisão da Justiça, o repórter Rafael Medeiros. Rafa, bom dia. Como a família recebeu esta decisão da Justiça? Oi, Trindade, bom dia para você, boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o mecânico Jefferson Nunes, de 22 anos, que foi denunciado por 2 mortes na direção de veículo, deixou a prisão ontem, após 52 dias do acidente provocado por ele na Avenida Filinto Miller. Lembrando que ele não pagou fiança de 48 mil. A decisão foi do desembargador Marcos Machado, da primeira Câmara do Tribunal de Justiça. A gente esteve aqui mais cedo. Eu vou sentar aqui perto da Dona Maria, ela é mãe da Marcilene, que é uma das vítimas desse acidente. Antes de eu conversar com ela, eu vou pedir para a gente rodar a sonora que a gente gravou com o pai do Igor Rafael, o motorista de Uber que estava conduzindo o carro que foi atingido pelo Jefferson. Vamos acompanhar. Não tem justiça, parece que não tem justiça, parece que nós estamos vivendo num país que é cada um por si, dente por dente e acabou, né? E ontem eu recebi muita mensagem de muitos motoristas amigos meus que ficou revoltado, falou, cara, o cara matou seu filho, e se acontece com qualquer um de nós aí, como vai ser? Não acontece nada, foi provado que o cara estava bêbado, em alta velocidade, e só ficou preso só por um período de tempo, vai responder em liberdade? Como que a gente fica nisso aí? Ele destruiu 2 famílias, acabou com 2 famílias. Tem dias de madrugada que eu acordo com minha esposa chorando ainda, minha esposa não tá bem, né? Não caiu a ficha? Não caiu a ficha ainda. Porque é um rapaz que eu vou falar pra você, ele era fora do normal, era muito carinhoso com a gente. Nossa, só de lembrar dele. Como que era o Igor? Eu queria que você falasse um pouquinho da pessoa do Igor. Rapaz, era um rapaz muito trabalhador, gente boa demais. Quem conhecia ele não tinha como não gostar dele. Tanto é que eu escolhi essa frase aqui, que é impossível não amar o Igor. O Igor era uma pessoa que ajudava todo mundo. Muito gente boa. Era muito cedo, ele já estava trabalhando. Ele teria trabalhado a noite inteira? Como que funcionou? Ele trabalhou a noite inteira. Aquela ali era a última viagem dele, ele já estava indo para casa, né? Ele já estava indo para casa e ele sempre ia para casa nesse horário, 6 e pouco, para descansar, né? Que era de uma madrugada de final de semana e sempre compensava mais trabalhar no final de semana na madrugada, né? Ele já estava indo para casa já. Ele deixou uma filha? Ele tinha filha? Sim, ele deixou uma filha, tá com 2 anos. Trindade, a gente está aqui do lado da Dona Maria Lúcia. Ela é mãe da Marcilene Lúcia, que acabou morrendo nesse acidente. Eu vou conversar com ela um pouquinho para entender, Dona Maria, como que vocês, os familiares que ainda estão aqui, tá cuidando da filhinha da Marcilene, que está se recuperando desse acidente, como que vocês receberam essa notícia que o Jefferson foi solto? Olha, essa notícia foi muito chocante para mim, foi muito doída. Na hora que eu recebi essa notícia, eu já estava mesmo desesperada, fiquei mais triste, mais desesperada ainda. Muita tristeza, que a justiça, pelo menos que a justiça colabora, pelo menos que a justiça, que ele ficasse na cadeia até o julgamento, que não é justo. E a justiça nem veio perguntar se as filhas precisavam de um psicólogo, se precisava de um prato de comida para comer, uma água para beber. Agora tem 3 filhas que está tudo triste. Esta aqui não dorme direito, a Jaqueline não dorme direito, chora a noite inteira. A gente chora, os irmãos choram, os irmãos tudo reclama, chora de tristeza. Como que a mãe pode ficar isso? Se eu fosse a filha do seu juiz, o que o senhor faria, seu juiz? Se fosse sua filha, seu desembargador, que fosse sua filha, o que vocês fariam agora, nesse momento? Hoje a senhora que está cuidando das filhas. Eu que estou cuidando das três meninas. As meninas não estão bem. A Raniele já passou para a primeira sessão da psicóloga, está faltando agora as 2. Eu que estou cuidando.
Mas está sendo muito difícil, muito doloroso, é muito doído para a família inteira, para as colegas, para os irmãos. Tem um irmão que fica longe, está chorando bastante, o Josimar. Tem o Isaio, meu filho, tem o Mauro, meu filho, tem o Márcio Magélio, que mora aqui, estamos aqui na casa. Está sendo muito difícil para nós. Foram mais de 52 dias que se passaram, a ficha caiu? Mas não caiu, a ficha caiu, não cai a ficha, que minha filha faleceu. 52 dias não cai a ficha. Não cai até agora, é muito doído, muito doloroso, é muita dor. Dona Maria, fala um pouquinho pra gente como que era a filha da senhora. Uma pessoa que trabalhava, ela não era casada, né? Cuidava das filhas sozinha. Ela não era casada, ela é uma batalhadora, guerreira, ela cuidava das crianças sozinha. Ela correu atrás desta casinha para ela ganhar a casinha. O sonho dela, como vocês estão vendo, o tijolo para ela fazer o muro aqui na frente da casa dela. Na casa dela, ela é muito batalhadora, ela vivia só de diarista. Para pagar a casinha dela, a luz, a água, dar de comer as crianças. Quando que a senhora recebeu a notícia que ela tinha morrido, como que foi? Ai, foi um choque para mim, porque eu estava no sítio. Aí meu cunhado foi, mandaram me buscar. Aí que eu cheguei, a notícia que eu cheguei, que ele me deu, já para mim, já nem desse dia, hoje eu não aguento. É muita dor, é muito doloroso, é muito doído. A justiça tem que ser feita. Para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse um recado para o juiz que está assistindo a gente, para saber o que a senhora está sentindo nesse momento, que recado que a senhora deixaria para o Poder Judiciário, o que a senhora falaria nesse momento, o que a senhora está sentindo? Nesse momento, se o juiz, se o desembargador, um apelo que eu faço é muita dor. Não era para ter soltado ele, que deixasse o julgamento. Ele não era para ter saído agora, que ficou 3 filhas. Não é justo a justiça fazer isso. Eu não concordo isso mesmo. É muito doído, muito doloroso, é demais, de muita dor. A gente não come direito, a gente não dorme direito. Se fosse sua filha, se fosse o que você faria? Obrigado, Dona Maria, pela entrevista. Então, Trindade, está aqui as sequelas na mente dessa família e também as marcas que ficaram. Aqui é a filha da Marcilene, a Jaqueline. Ela passou por um procedimento médico, a perna dela ainda está aqui, ó, com gesso, uma tala de gesso. Aqui no rostinho dela, na testa também, tem uma marca do acidente, quando ela foi arremessada. Ela sobreviveu, mas infelizmente a Marcilene não resistiu e acabou falecendo. Nós também conversamos com o advogado do Jefferson. Vou deixar para você chamar essa sonora aí, Trindade. A gente continua por aqui, os familiares ainda estão muito comovidos com toda essa situação. E detalhe, eles moram perto, próximo à casa desse motorista. Eu volto com você. Rafa, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço a família, Dona Maria Lúcia, que é a mãe da Marcilene, que morreu no acidente, a avó desta bebezinha, que sobreviveu ao acidente. E o depoimento dela é muito forte. O depoimento dessa mãe que perdeu a filha é muito forte. Enche a tela com as imagens do circuito de segurança. Eu quero entender como que a mesma justiça que determina um pagamento de fiança de R$40 mil, dias depois entende que ele pode ser solto sem o pagamento. O motorista que causou esse acidente, que tirou a vida de 2 trabalhadores, segundo a polícia, estava embriagado. Segundo a polícia, tem histórico de problemas do trânsito. Os R$48 mil determinados na primeira decisão judicial como fiança eram absurdos. A imagem ao vivo da família da dona Marcilene, que ainda não se recuperou do luto e é atingida em cheio com a informação da decisão judicial que colocou nas ruas o motorista que causou o acidente que tirou a vida da dona Marcilene. Esse é o motorista que mora no mesmo bairro, que frequenta os mesmos lugares que a família da dona Marcilene. E a família agora será obrigada a conviver com ele. É justo com essa família? A pergunta que a dona Maria Lúcia fez é pertinente. Não me interessa o nome do desembargador que tomou essa decisão.
porque a crítica não é pessoal. A crítica é a decisão. É justo, doutor, com essa família? É justo com a dona Maria Lúcia, que está criando agora os 3 netos sozinha? Esta decisão seria a mesma caso a filha morta fosse a do senhor? Com respeito, são apenas perguntas de uma mãe que perdeu uma filha e que agora sustenta sozinha 3 netos. A justiça tinha determinado uma fiança de R$48 mil. E volto a repetir, a decisão era absurda. Então, como que eu vou classificar agora esta decisão que colocou o suspeito em liberdade sem o pagamento de R$1? Ele volta para a vida normal dele. Mas e a vida da dona Maria Lúcia? A vida dessa família? E a vida da Marcilene? E a vida do Igor? (11 horas e 14 minutos, virando agora para 11 horas e 15 minutos. Tem a foto do Igor? Esse é o motorista de aplicativo que morreu no acidente. Traz a foto dele para mim aqui no nosso telão. Porque eu preciso falar isso com você. Porque a gente não tinha conseguido ainda falar com a família do Igor, que morreu no acidente, que estava trabalhando, motorista por aplicativo. O Rafael hoje de manhã conseguiu conversar com o pai dele. Você viu a entrevista na abertura do Comunidade. Ele trabalhou a noite inteira. Era a última corrida dele, antes de voltar para casa. Pai de uma menininha de 2 anos. Essa decisão é justa com a família do Igor? São perguntas que eu estou fazendo aqui e que alguém pode responder ou não. O Rafa está chamando de novo? Deixa eu falar com o Rafa. A família tem prioridade, a família quer falar. O Rafael está ao vivo no bairro São Mateus, conversando com a família. Rafa, fique à vontade, Rafa. Oi, Trindade. Então, aqui, os familiares estão aqui. Muita gente quer falar sobre a Marcilene. Tá todo mundo muito revoltado. Aqui está uma das vizinhas da Marcilene. A senhora convivia com a Marcilene diariamente. Como que é receber essa notícia? Como que a senhora se sente aí hoje? É até difícil falar. Porque a Marcilene, como era chamada carinhosamente por nós de Rosinha, ela sempre ajudou nós, cuidava das nossas crianças. Eu trabalhava, ela cuidava das minhas meninas. Sempre foi uma mulher que ajudou todo mundo aqui. Né? Era um tipo de pessoa que não sabia falar não. Não sabia falar não, cuidava de todas as nossas crianças. Essa rua aqui perdeu o brilho, perdeu a graça. Chegava todo dia às 5 horas da tarde, aqui parecia mais uma creche. Ela sentava aí, as criançadas tudo ao redor dela. Hoje em dia a gente não tem mais coragem de sair para fora. Hoje em dia a gente não tem mais coragem. Eu fico assim impressionada com a impunidade, né? Porque ele tirou 2 vidas e destruiu uma família. Destruiu. É muito difícil a gente ver as meninas que eram cheias de alegria. Essa menina aí era muito feliz, alegre. Hoje em dia a menina não come. Hoje em dia a menina não dorme. A menina não faz mais nada. A menina de 16 anos não consegue entrar aqui dentro de casa. O trauma que fica, uma moça toda inteligente, estudiosa, que fazia de tudo para ajudar a mãe dela. Uma pessoa assim que sempre estava ajudando todo mundo, para depois acabar desse jeito e o cara fica solto. Isso não é justo. Nós queremos justiça e rogamos que faça justiça, porque não foi só uma vida que ele destruiu, não foi só uma família que ele destruiu. Nós todos estamos assim despedaçados com tudo isso. Nós não vamos aquietar enquanto a justiça não for feita. Porque ele fez, ele matou, ele tem que pagar, ele é um criminoso, ele teria que estar atrás das grades, ele é um criminoso. E falar que ele não sabia, ele sabia dos riscos que ele podia fazer. A gente sabe que não é a primeira vez que ele apronta essas coisas. Então nós pedimos que tenha justiça, que faça justiça pela nossa amiga, pelas filhas dela que estão sofrendo, que acabou.
Ninguém consegue mais viver. Como que é o nome da senhora? Ronéia. Dona Ronéia era vizinha aqui da dona Marcilene. Vou falar com a Loila ali, ela também acompanhou as crianças no hospital, ela que cuidou da Jaqueline também ali no hospital, e ela está acompanhando esse caso. Loila, fala pra gente em relação a esse Jefferson, ele mora aqui próximo, como que vai ficar para vocês agora conviver com ele, ver ele, as crianças, acabar vendo ele aqui na rua, como que você se expressa aí nesse momento? É muito difícil, né? Porque, assim, você conviver com uma pessoa e... Igual o advogado assistiu o vídeo várias vezes, que o advogado deu o depoimento lá, ele fala que o Jefferson não tem condições, que o Jefferson é pobre. Nossa, que justiça é essa? Agora é autorizado matar alguém e você ser pobre e ser solto? O Jefferson é provedor de família. Eu me pergunto... Quem ficou sendo provedor de família nesse caso? Foi o Igor, a filha de Igor? Foi as filhas de Marcilene? Quem que é provedor de família? O Jefferson tem uma filhinha, vai fazer 3 meses. Ele não é provedor de família, porque um cara que se diz provedor de família, ele tem 5 horas da manhã, você tem que estar em casa. Você está acordando para ir trabalhar, você não está vindo de festa, bêbado, alcoolizado. A forma que foi uma forma brutal. Loila, você acompanhou ela no hospital? Como que tá as crianças hoje? É bem delicada. Tem uma filha dela mais velha, começou a trabalhar comigo, mas saiu, não aguentou trabalhar. É muito difícil, porque a filha chega aqui, não encontra a mãe. O primeiro dia que elas vieram aqui, eu vim junto com elas, elas disse, nossa, parece que eu tô vivendo um pesadelo. Será se é verdade? Ela entrou dentro da casa e tinha uns pessoal aqui. E a neném aqui assim, não dorme, a criança não come. Gente, é muito complicado. Que lei a gente vivemos hoje? Obrigado, né, Loila, pelas informações. Então, Trindade, a gente continua por aqui. Essa aqui era a casa da Marcilene, onde ela morava com as 3 filhas dela. Ela era diarista, fazia diárias e estava comprando materiais de construção com o dinheiro que ela arrecadava da diária para poder murar essa casa. Fica, então, essa marca, essa ferida aberta ainda nos corações das famílias, dos vizinhos e dos amigos da Marcilene, a diarista que acabou falecendo nesse trágico acidente na Filinto Miller. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros, pelas informações. Agradeço a família. E é importante deixar claro, foi longa a entrevista? Foi. Mas isso foi necessário. Porque as assinaturas de gabinete refletem na vida das pessoas. Impactam a vida das pessoas. E aqui no Comunidade, quem tem voz é a dona Maria Lúcia. Quem tem voz é o pai do Igor. Aqui no Comunidade, bandido não tem voz. Aqui a gente não se preocupa em entrevistar bandido, em entrevistar traficante, em dar voz para ladrão, para bandido, para assassino, para latrocida. Aqui não. Aqui quem tem voz é a dona Maria Lúcia, é o pai do Igor, é a família da Marcilene. Aqui quem tem voz é a comunidade. E se necessário for alongar as entrevistas, nós faremos essa tentativa de sensibilizar as autoridades. Para que as decisões não causem ainda mais sofrimento às famílias. São estas pessoas aqui que têm voz no SBT Comunidade. Seguindo o bom jornalismo, nós entramos em contato com um advogado que defende o Jefferson, que é o suspeito e ainda há suspeito, porque ele não foi condenado. Nós conversamos com um advogado do motorista preso em flagrante, embriagado, depois de causar esse acidente. Veja o que ele disse. Atendendo aí o pedido da defesa no embargo de declaração dentro do habeas corpus, né? E o juízo Adquem, lá no tribunal, entendeu que realmente ele não tinha os requisitos aí para permanecer preso, né, da prisão preventiva, e também não tinha esse valor, né? Foi arbitrada a fiança, um valor muito alto. E aí concedeu essa liberdade provisória sem fiança. Desde o primeiro momento, quando saiu a decisão de prisão preventiva dele, lá transformou o flagrante em prisão preventiva lá na custódia. E aí nós impetramos um habeas corpus
que demonstrou que o Jefferson ele não tem condições financeiras e também não tinha os requisitos da prisão preventiva, que na época era, parece que a decisão falava em comoção, carreata, e não é o requisito da prisão preventiva. Foi aí que o desembargador entendeu que não tinha mesmo, né, os requisitos da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória mediante fiança. E todo esse período ele ficou aí, né, encarcerado porque não tinha realmente o valor para pagar. Ele trata uma pessoa humilde, ele trabalha como mecânico de bicicleta, né, e da família. O carro não é dele, não tem residência própria, né, ele mora lá na casa da mãe dele. E aí foi isso que foi o conteúdo, né? E aí concedeu a liberdade provisória mediante aí agora sem a fiança, né? Liberdade provisória. E eu confesso que eu estou na torcida e creio que você também, para que seja só provisória e que a justiça reavalie e coloque ele onde ele precisa estar, porque ele representa um risco às pessoas. Não é a primeira vez que ele se envolve em um acidente. Desta vez terminou em tragédia.